processo, né? Tá muito estreito disso. Exatamente. De o seu processo Exatamente. ser o protagonista, né? Porque não o fim, né? Porque o que tá te acrescentando é justamente essa sua caminhada interna, né? Então, eu acho que faz muito Exato. sentido isso que você falou, assim. Aquilo ali não é uma Exato. invenção. O triângulo que você fez não é, mas é um processo seu de trabalhar aquilo ali. É uma coisa muito para dentro mesmo, né? Muito pessoal, muito mais interna do que Exatamente. externa, assim. E é uma coisa engraçada, porque, assim, comigo, eu sempre valorizei muito isso também, mas eu gosto muito, assim, sei lá, eu tenho uma coisa que é, tipo, falando mais sobre necessidade, uma necessidade de ter o diálogo, de ter a troca, entendeu? Então, assim, eu faço as minhas criações e tal, e eu sinto essa necessidade de ter a troca. E isso pode ser uma coisa. Não gosto muito de colocar o juízo de valor nisso, se isso é positivo ou negativo, mas vamos colocar aqui. Eu acho que sempre é positivo ter a troca, porque a gente está o tempo inteiro se relacionando e trocas são sempre acrescentam muita coisa pra Claro, gente, tudo mais. claro. Mas eu acho que às vezes quando aquilo ali toma um ponto em que chega a ser às vezes negativo, porque te traz às vezes uma frustração, por exemplo, eu talvez lançar alguma coisa, pô, e pouca gente viu, quase ninguém veio falar daquilo ali comigo, veio trocar, e às vezes eu me sinto frustrado, muitas vezes eu me sentia frustrado com relação àquilo ali. E Isso. aí isso daí eu acho que é uma Isso. coisa negativa. Isso é uma coisa negativa, porque eu acho que a gente tem que ter uma... É que nem aquele clichê, aquele grande clichê do amor, né? Do tipo, você não pode dizer que você é uma pessoa incompleta e você vai ter a completude no seu par romântico. E é certíssimo. Aham. Você tem que ser completo você sozinho, e aí quando você, sei lá, se você Isso. quiser se relacionar com alguém, aquilo ali vai ser um bônus, né? Vai ser uma coisa a mais. Eu acho que essa coisa da criação, comigo, eu tenho que desenvolver muito isso. Porque, assim, eu acho que eu tenho que me sentir muito bem, tem que me bastar a minha relação com a minha criação. Tem que ser Sim. isso. O que mais importa e o que me basta, e sabe? Isso daí ser a coisa mais perfeita para mim. Sim, sim, E sim. aí, o que vir de troca com relação a isso, o que vir do outro, realmente de troca, né? De intercâmbio, pô, é lucro. Mas eu acho que o negócio mesmo, a grande importância do processo tem que ser interna. Assim, eu estou começando a entender isso agora, assim. Pois é, pois é. E falar de interno e externo, eu acho que também é de algum modo falar do tempo, porque às vezes a gente se prende tanto no resultado e na verdade a gente pode até estar se olhando para dentro, mas a gente está olhando para um depois, né? Então eu quero chegar nesse Muito. ponto. Então e na verdade acho que um aspecto da criação que é muito muito importante é justamente esse de tornar-se necessário. É algo que nasce, que surge. Muitas vezes, na maioria das vezes, é algo que surpreende. Né? É algo que, por mais que você já conheça como que aquilo bate, mas é algo que surpreende. E isso só acontece quando você se desliga dessa necessidade por um resultado. Né? E às vezes até olhar para, tá, ok, eu preciso de um resultado, às vezes eu preciso de algo para... Só que, e quando justamente a gente entra no processo de olhar para isso e simplesmente, tá bom, ok, talvez seja um ponto inicial para a gente conseguir vivenciar o que está posto e presente naquele momento. Sim. A minha necessidade pela criação, né, que eu estava falando, ela vem muito por aí. Porque é como se eu fosse viciado, digamos assim, em querer em buscar respostas, digamos assim, sei lá, em querer solucionar coisas, assim, sei lá, tipo, abstratas mesmo, coisas do dia, coisas filosóficas e tal. Só que eu sei que, tipo, cara, a gente quase nunca chega em respostas. Então eu comecei com a vida a aprender que, na verdade, a gente tem que buscar boas perguntas, né? Então, assim, é, Exato. é, um, é um processo de busca de boas perguntas, né? E esse processo Isso. todo, óbvio, está sempre ligado à observação. Então, assim, eu acho que é a matéria-prima de qualquer arte. Então, assim, eu acho que a observação tá ali no germe da parada, assim, né? Tá tipo. Então, assim, eu busco sempre isso, observar e com essa observação tentar buscar as questões que mais me apetecem, digamos assim, sei lá. E,
E eu acho que dialoga muito com isso que você falou, né? Tipo, é Uhum. como se fossem as lacunas, assim, qual foi a palavra que você usou? A incompletude, né? Não, o incômodo, o incômodo. Algo Uhum. que tá te incomodando, né? Algo que tá ali sendo a pedrinha no seu Isso. sapato, ali aquela coisinha que você quer explorar de algum jeito, que você tem uma questão, né? Você tem uma questão com aquilo ali. Então você começa a olhar para aquilo, né? Observar e querer mergulhar naquilo ali para saber aonde aquilo ali pode me levar, né? O que eu posso aprender Isso. com aquilo ali, como é que eu posso desenvolver aquilo ali, sei lá. Eu acho que vai Pois muito por é. aí. É.